de Jesus Cristo. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Portal da Luz, pela Rádio Dourados e por tantas outras emissoras que transmitem e retransmitem esses programas em que nós falamos sobre Allan Kardec, sobre o Espiritismo, sobre Jesus e sobre tantos temas importantes que nos ajudam a acalmar a nossa alma, a sermos cada dia seres humanos melhores. Pela sua audiência, pelo seu carinho, um nosso muito obrigado em nome de toda a equipe da TV Nova Luz, em nome de toda a equipe da Rede Amigo Espírita e de todas as nossas transmissões, todas essas co-irmãs que nos ajudam a levar esse trabalho cada vez mais longe a tantos irmãos. De início, eu queria agradecer a vocês que tanto têm compartilhado os nossos vídeos, enviado para as pessoas, curtido, comentado, muito obrigado. No Facebook, vocês que convidam amigos, compartilham, marcam o nome deles, muito obrigado, sem dúvida nenhuma. Sem vocês aí de casa, nós não conseguiríamos fazer esses programas chegarem a tantas pessoas. Atualmente, nós estamos com mais de 50 mil só na TV Nova Luz, mais 250 mil pela Rede Amigo Espírita. Se nós somarmos todas as nossas co-irmãs que nos transmitem, são mais de 500 mil irmãos assistindo a essa programação. E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso só acontece porque vocês aí de casa nos ajudam. Então, inicialmente, o meu muito obrigado. Queria também relembrar a vocês que a TV Nova Luz está fazendo 5 anos. E nesse aniversário da TV Nova Luz, nós preparamos uma série de novidades para vocês aí de casa. Uma delas é essa viagem, essa turnê da nossa querida Yasmin Madeira pelo exterior, fazendo os programas de Portugal, Espanha, de tantos outros países e mandando para cá. Então ela tem feito programas em locais bastante emblemáticos. Por exemplo, no mês passado ela esteve aqui transmitindo ao vivo, diretamente, nós transmitimos daqui, um programa em que a Yasmin nos encaminhou diretamente de Lyon, a cidade de Allan Kardec. Então nós temos muitas surpresas para vocês esse ano e gostaríamos de agradecer e pedir a vocês que fiquem ligados em nossa programação. E hoje o nosso tema é mais do que especial. Hoje nós vamos falar sobre Allan Kardec e os segredos revelados. Será que Allan Kardec trouxe algum segredo, revelou algo? Quais são os princípios que Allan Kardec nos trouxe? Como é que nós utilizamos os ensinamentos de Kardec para melhor entender o Evangelho? E para tratar sobre tudo isso conosco, está aqui um querido irmão nosso, que é palestrante espírita, que já fez palestras não só no Brasil, mas fora do Brasil também, em alguns países. É um escritor de dezenas de livros. Esse nosso querido irmão vai contar sobre vários segredos aqui de Allan Kardec para a gente hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. E hoje, então, para falar conosco sobre Allan Kardec e os segredos revelados, está aqui o nosso querido Jorge Damas. Tudo bem, meu irmão? Uma alegria estarmos juntos e podemos falar desses segredos, né? Quais são esses segredos que Allan Kardec revelou? Que maravilha, meu irmão. Para que a gente possa iniciar nossa entrevista de hoje, eu queria te perguntar o seguinte: quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi uma bênção em termos de revelação espírita. Por quê? Em termos das revelações, para falar melhor. Porque foi a primeira vez que o alto enviou à Terra para realizar uma revelação espiritual, que era alguém que era um professor, que era um didata, né, que era um pedagogo, que tinha a missão da educação. Então, com isso, ele facilitou demais, porque a codificação kardeciana está toda baseada com muita didática, com perguntinhas, como é o Livro dos Espíritos, né? Toda dividida em itens, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, todos em itens. Então, para a gente achar as matérias
né? E com muitos títulos e subtítulos. Então a gente acha com muita facilidade o conteúdo. Realmente. Essa questão, então, de ser feito sob a forma de perguntas e respostas, foi de propósito? Foi. Opa! Ele usou o método do diálogo, né? Ele usou agora um diálogo do aquém com além, que é o Livro dos Espíritos, né? É o mesmo. A formação literária, por exemplo, socrática, foi totalmente usada por Kardec. Só que Sócrates fazia aqui com encarnados, né? Do aquém para o aquém. Ele fez com o além. E foi de uma facilidade, de uma didática, de uma forma muito simples de escrever, facilitando a vida nossa. E novos tempos. Que maravilha, meu irmão. Qual foi a importância de Allan Kardec para a evolução do ser humano como um todo? Nós precisamos entender as leis divinas, né? Jesus veio nos trazer as leis divinas. Ele mesmo disse, tudo aquilo que o meu Pai revelou, tudo aquilo que o Pai me deu, eu revelarei a vocês. Só que nós não tínhamos condição de compreender. Então ele promete um Consolador, que ele mesmo diz, que falará de mim mesmo e que explicará aquilo que não podeis compreender agora. Então, olha, veio Kardec para precisamente fazer esse papel, né? De fazer com que a gente tenha acesso às leis divinas e possa compreender em toda a sua extensão. Que maravilha. E vocês que estão aí de casa agora, queria pedir a vocês para pararem um pouquinho esse vídeo e para escreverem o que vocês acham de Allan Kardec. Qual a importância de Allan Kardec na vida de cada um de vocês? Posso contar com a colaboração de vocês aqui no nosso chat? Então, expliquem para mim qual foi a importância de Kardec, o que aconteceu na sua vida, depois que você conheceu o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Não tenho dúvida nenhuma que a participação de cada um de vocês é o que faz esses programas serem cada dia mais ricos em conteúdo, porque vocês trazem muitas informações para a gente. Então, tragam essa informação para mim, falem qual foi a importância de Allan Kardec na vida de cada um de vocês. E para o nosso querido irmão Jorge Damas, eu queria perguntar o seguinte: nós sabemos que o Evangelho de Jesus, ele foi escrito em uma época, ele é sempre presente em qualquer época da humanidade, ele sempre será importantíssimo, sempre será atual, sempre trará para a gente formas de nós evoluirmos, mas nós sabemos que ele foi escrito em uma época em que os personagens, em que os costumes eram os costumes daquela época. Então a gente vê os personagens, o fariseu, o publicano, a gente não sabe muito bem quem são eles, quando se fala em lavoura, quando se fala nas parábolas, algumas vezes isso parece para a gente um pouco indecifrável. Kardec teve alguma colaboração nessa área do Evangelho especificamente? Sim, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele especifica quem são os principais personagens do Evangelho. Como você falou, do publicano, do fariseu, do saduceu. Então, ele já deixa isso claro para a gente, mas isso é um fato histórico, isso já vinha sendo pesquisado já há bastante, e já se tinha um certo conhecimento com relação a isso. Aliás, um bom conhecimento. Agora, para entender a mensagem em si de Jesus, né? Por exemplo, se você citou as parábolas, né? As cerca de 50 parábolas que Jesus nos apresentou, é que precisava de nós compreendermos o que era mais importante, as leis que fizeram Jesus apresentar essas parábolas. Então, a vantagem da codificação kardeciana é que ele falou de todos os temas possíveis para a humanidade no século XIX. Ele não deixou nada de escanteio, né? Ele não deixou nada de lado. Então, como ele abordou os assuntos mais variados em termos de filosofia, em termos de moral, em termos de ciência, em termos de religião, né? Tudo foi abordado por ele. Podemos dizer assim, ele abriu o leque de possibilidades e os espíritos, como responderam com muita sabedoria, porque os tempos estavam chegados, os tempos prometidos por Jesus, os segredos foram revelados. E já que nós estamos falando de Kardec, eu queria te perguntar o seguinte: você falou muito, foi muito importante você tocar nesse ponto, esses espíritos que o tempo todo conversavam e traziam a mensagem a Kardec, através daqueles médiuns que Kardec se utilizava, esses espíritos tinham alguma ligação com Kardec ou não?
todos tinham ligação com Allan Kardec, né? Allan Kardec foi um missionário preparado, como esses espíritos também foram preparados para a revelação. Mas o que eles tinham era muita ligação, é lógico, com a filosofia, como Sócrates, como Platão, mas principalmente com o princípio do Evangelho, os princípios do Evangelho. Então nós temos Santo Agostinho dando muita colaboração, São Luís, rei de França, que era o diretor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, né? Fenelon. Então são personagens ligados direto ao cristianismo, à história do cristianismo, o que veio, podemos dizer assim, facilitar o diálogo, facilitar a comunicação. Então Kardec já havia planejado com essa pleiade de espíritos de luz, antes mesmo dele vir à Terra, já havia esse planejamento? Perfeitamente, não só havia esse planejamento do Allan Kardec vir aqui, quando ele estava para reencarnar, né? Por exemplo, antes do ano de 1803, houve uma reunião no plano espiritual que todas essas entidades que colaboraram na codificação, todos esses grandes filósofos, cientistas, pensadores, políticos, se reuniram no plano espiritual, inclusive muitos já estavam encarnados, daqueles que estavam encarnados, se desdobraram para uma grande reunião no plano espiritual assistida por Jesus para a convocação direta de Allan Kardec aqui entre nós. Só que, no entanto, há muito mais tempo isso estava planejado, porque como há 2000 anos atrás Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador que falará de mim mesmo e dará sentido, explicação a tudo aquilo que eu falei. Então quer dizer que a revelação já estava então há 2000 anos no mínimo preparada. Né? Aliás, até antes de Jesus a gente vê, né, que já havia uma preparação, inclusive para Jesus vir e ter o caminho livre para fazer o trabalho que ele fez, não é isso? É verdade, inclusive quando a gente fala que Moisés, que é de 1200 anos antes de Jesus, 1250 anos antes de Jesus, quando a gente fala de que ele nos trouxe a primeira revelação, só em falar em primeira revelação já se pensa em revelações sucessivas, né? Então veio Jesus, veio Kardec, né? E etc. Que maravilha. E vocês aí de casa, digam pra gente, você sabia, por exemplo, eu fiquei muito feliz com essa revelação do nosso querido irmão sobre essa reunião desses espíritos planejando isso tudo. Queria saber a opinião de você aí de casa. Você já sabia dessa informação? É importante para a gente saber que a gente tem que estudar cada vez mais, né? Como temos. Com certeza. Você falou também do Consolador. A gente pode considerar, então, Kardec como sendo o retorno do Consolador ou a chegada do Consolador prometido? Jesus fala de um advogado, né? Aquele que vai estar junto da gente para nos ajudar nos emaranhados das leis. Você imagina, você está com um processo judicial que você não sabe como proceder, aquele mundo de leis, de possibilidades, de vírgulas e pontos, você precisa de um apoio de alguém, né? E o advogado é aquele que fica do teu lado e fala assim, ó, pode deixar que eu resolvo o problema para você, né? Com certeza. Bom, Kardec foi esse advogado que Jesus prometeu, esse advogado, esse consolador, né? Porque no fundo é advogado porque é consolador, o advogado deixa a gente tranquilo, é um consolo, compreendeu a ligação? Aliás, o advogado traz uma esperança, né? É mais ou menos isso? Perfeitamente, porque você, poxa, eu posso vencer o meu problema. Então, ele veio com esse intuito de nos tranquilizar. Olha, com relação à lei, aquela confusão, aquela dificuldade que você não entende, eu vou deixar tudo claro, sem dificuldade. E aí ele apresenta o que a gente chama dos 7 princípios básicos da doutrina espírita, né? Ele falou de Deus, em toda a sua extensão, falou do amor, das leis divinas, entre elas, deu o destaque a maior de todas, que é o amor, que é a caridade. Passou até a ser o lema da nossa doutrina. Fora da caridade, não há salvação. Falou da imortalidade da alma, né? Do perispírito, da comunicação dos espíritos, da reencarnação, da evolução, da pluralidade dos mundos habitados. Olha, Américo, repare, o leque se abriu. Falou. Aliás, você falou agora sobre a caridade, é importante. Eu queria até te perguntar isso também, que é importante para a gente. Essa questão da caridade, que é o lema do espírita, que é fora da caridade não há salvação, e não fora do centro espírita ou da igreja, nós aprendemos que o que nos leva à salvação, a salvação assim entendida, é claro, a gente tem até que fazer umas aspas, né, que a salvação não é se livrar de todos os males, porque alguns a gente vai precisar passar, mas a gente entende que para nós
nos salvarmos, para nós estarmos bem com Deus, bem na foto, a gente precisa de caridade, não necessariamente estar na religião A ou B. Isso foi Kardec que introduziu ou isso já havia sido falado por Jesus? Porque já havia sido falado por Paulo. A mensagem da caridade, que é a mensagem do amor, ela já estava presente no Evangelho de Jesus, por exemplo, na parábola do samaritano, né? Na dedicação total ao outro. O próprio Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele traça a sinfonia do amor, a sinfonia da caridade, quando ele diz que a caridade é maior que a fé. A caridade é maior que a esperança, apesar da fé e a esperança serem colunas importantes, né? Kardec recebe uma comunicação através de um médium em Paris, em 1860, do próprio Paulo. E é o próprio Paulo quem fala nessa comunicação, que fora da caridade não há salvação. Aí Allan Kardec pega esse título e coloca como o lema do Espiritismo. Então ele revive Paulo de Tarso através do próprio Paulo que se comunica. E o que é que acontece? E aí vem a explicação clara, que é fora da caridade que não há salvação, porque senão você fica na obrigação de pertencer àquela ou àquela outra instituição religiosa. E quando o problema não está em você frequentar determinada instituição religiosa, e sim no exercício pleno da lei, que é a lei do amor. Que maravilha, meu irmão, mas é importante também, né, todas as vezes que a gente fala sobre isso aqui na TV Nova Luz, sobre a importância da caridade e que nós nos desobrigamos, vamos dizer assim, a pertencer à religião A ou B, é claro que a gente sempre tem que colocar uma ressalva. Nós, seres humanos ainda imperfeitos, ainda precisamos muitas das vezes das religiões o tempo todo a nos lembrarem desses princípios, da necessidade da gente fazer o bem, porque algumas vezes a gente longe da religião não consegue, sozinho, só por nós mesmos, percorrermos o caminho de Jesus, percorrermos o caminho da caridade, do amor. Então, é óbvio que nós ainda temos essa necessidade. Para todos aqueles espíritos de luz que já atingiram, né, esse grau de evolução, que não precisam mais de ensinamento nenhum, porque há esses espíritos, né, que já têm a caridade como natural, não é? Já é nato, né? Aliás, desde que a gente começou aqui... Para mim é um esforço... Eu vou te falar, desde que a gente começou aqui o nosso bate-papo, nós estamos respirando e nem pensamos nisso. Não é isso? Com certeza. Olha como que é um instinto básico e natural. E o dia que a caridade for assim, que a gente fizer com a mão direita e a esquerda nem sabe que fez. Como se a gente estivesse aqui respirando ou praticando a caridade e nem percebesse que estava praticando a caridade. Por isso que é uma frase de Jesus maravilhosa, né? Que a doutrina espírita veio explicar. Que tudo aquilo que devemos fazer, tudo, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. Mas chegar a este nível de perfeição, de ter a caridade como biologia, como algo internalizado em nós, por isso que você lembrou muito bem, a religião ainda, ou as instituições ainda ajudam muito. Mas, no entanto, não é porque você frequenta essa ou aquela instituição que você vai ter a saúde. Aliás, eu queria falar um pouquinho... É mais para nos lembrar, né? Isso. Aliás, eu quero falar que a palavra salvação, no original, ela tem o mesmo radical, a mesma formação da palavra saúde. No fundo, salvação é saúde. Para você ter saúde, hoje a gente fala qualidade de vida emocional, espiritual, psíquica, corporal, né? Precisa praticar o bem, o amor. Ora, hoje a própria psicologia nos lembra disso, né? Que quem pratica o bem, quem tem uma atividade social, quem olha para o outro com carinho, com atenção, se dedica ao próximo, querendo fazer com o próximo aquilo que ele quer que faça com ele mesmo, ele está com saúde. Que maravilha, meu irmão. Eu queria passar para o próximo princípio que você falou, que é Deus, mas eu não posso deixar, não sei se os irmãos aí de casa concordam comigo, eu não posso perder a oportunidade de ter um irmão tão valoroso no Espiritismo como você e deixar essa oportunidade passar. Mas o entrevistador também é valoroso. É isso. A caridade, ela foi falada também por Kardec, essa questão, eu percebi que você falou agora sobre a necessidade da gente fazer a caridade desinteressada, natural, mas Kardec ele foi tão bondoso com as nossas falhas, com as nossas
limitações que ainda temos, que ele falou para a gente, né, sobre esse início da caridade, que ela pode ser ainda interessada, ainda ter uma obrigação. É possível ou não adianta de nada? Como é que funciona isso? É um exercício. Do dever eu chego ao querer. Então não há problema se eu de início fizer a caridade por interesse ou por obrigação. Poxa, quem dera se todos fizéssemos pelo menos a nível de interesse, para que depois eu transforme essa negociação, esse interesse, naquilo que é a espontaneidade, que é o querer. É um caminho. E o que a religião faz? Quando a religião diz, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, que é a tal da disciplina, ela está começando balizando o nosso caminho, balizando, né? É o dever, até a gente gente chegar no querer. Repare que os mandamentos de Deus, lá, aqueles revelados por Moisés, amar a Deus, né, que ele fala, e aí ele começa, não roubar, não matar, não isso, não aquilo. São várias vezes não, de forma imperativa. Para quê? Para policiar, para criar um espírito de urbanidade, de civilização. Aí depois a gente vai pela tranquilidade. Virou instinto. Sabe que às vezes é difícil, né? Esses dias eu estava atravessando um sinal, estava parado assim, e vi uma pessoa precisando num canto assim, enguiçada com o carro, e eu falei, eu vou atravessar esse sinal, parar um pouquinho mais à frente ali, e vou saltar para vir ajudar essa pessoa. Já era de noite, tudo escuro, não tinha ninguém para ajudar aquela pessoa ali, e eu pensei, vou parar e vou ajudar. Me deu tanta vontade de ajudar, mas eu cheguei na frente, não sei porquê, planejei tudo na minha mente, que quando o sinal abrisse, eu atravessaria, pararia no canto, planejei tudo. Na hora que o sinal abriu, eu não consegui parar, eu fui direto, deixei o meu irmão para trás. Eu não sei o que passou, se foi o medo de ir ali, mas talvez sentimentos ainda egoístas tenham falado mais alto dentro de mim do que a vontade de ajudar o meu próximo. Né? É um caminho, porque também nós precisamos de autodefesa. Quando Jesus falou, né, que a gente tem que ser manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente, infelizmente o mundo ainda tem muitas dificuldades, muitas surpresas, muitas traições. E não que a gente não deva fazer o amor, mas a gente tem que, até chegar a este nível, ao nível do martírio, o nível da entrega total, ser inteligente. Saber até onde que nós estamos ajudando ou até onde que nós poderemos prejudicar a nós mesmos e aumentar o karma do nosso irmão, tá certo? Com certeza. Você falou para a gente sobre esses princípios, falou sobre essa caridade e falou também sobre Deus. O que Kardec veio nos explicar sobre Deus? Primeiro, essa ideia do antropomorfismo, né, do Deus como um homem. Ele logo na primeira pergunta... Por isso que ele começa, o que é Deus? Que é Deus. Então ele já destrói esta ideia do alguém, de uma pessoa, né? Daquele velho de barba, etc. Né? Então ele bota como uma presença real na nossa vida. Então ele chama de a causa primeira, como estivesse dizendo assim, tudo que foi feito surgiu dele. E é uma inteligência suprema, porque a vida é inteligente. Toda essa inteligência da vida, a inteligência cósmica, a inteligência planetária, a inteligência social, a inteligência das revelações, a inteligência biológica, toda essa inteligência parte de Deus. Então, ele, no fundo, faz uma estrutura muito bem feita, porque são dois pilares, que é o pilar de Aristóteles, causa primeira, e o pilar de Platão, que é a suprema inteligência, ou o pilar da razão, e o pilar da fé. Então ele já começa a primeira pergunta do Livro dos Espíritos falando de fé raciocinada e mais ainda, botando as duas principais estruturas filosóficas que nós temos no Ocidente, né, que veio da Grécia, com Aristóteles e com Platão. Fez uma síntese maravilhosa. Até dessa primeira pergunta, onde Kardec, brilhantemente, ele, em vez de falar quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Dessa pergunta e de outras, porque a gente sabe que os espíritos vieram responder a Kardec. Ele elaborava as perguntas e os espíritos, através dos médiuns, respondiam-nos. Através da sabedoria das perguntas, nós podemos inferir algo sobre Kardec? Não resta a menor dúvida. Aliás, uma excelente pergunta já nos dá uma melhor resposta. O que nós estamos fazendo aqui nesse nosso bate-papo? As suas perguntas inteligentes facilitam aqui as nossas respostas, não é?
Então, nesse exato momento em que Kardec sabia perguntar muito bem e era inspirado, e se a gente olhar no Livro dos Espíritos, há uma certa jogada de prova dos 9, porque às vezes ele retoma o mesmo tema de uma outra forma, para ver se fazia sentido aquilo que foi dito, que foi respondido. E isso é didático, isso é genial. Que maravilha. Meus irmãos aí de casa, nós vamos a um breve intervalo de apenas alguns instantes. Fiquem conosco até daqui a pouco. Daquele jeito, porque facilitar a gente mesmo assim demora pra enxergar. Foi naquele tempo, você não lembra mais. Todo mistério só fascina até se dissipar no ar. Quanto você sente, quanto você vê, e quanto ainda falta conhecer. O amor está presente em tudo, basta crer pra ver. A verdade existe dentro de você. Luz que nos torna livres de nós. Realidade é muito mais que sensações. Faço desse canto minha voz. Ser livre é decidir, entendendo as opções. Luz que nos torna livres de nós. Realidade é muito mais que sensações. Faço desse canto minha voz. Ser livre é decidir, entendendo as opções. Daquele jeito, porque facilitar a gente mesmo assim demora pra enxergar. Foi naquele tempo, você não lembra mais. Todo mistério só fascina até se dissipar no ar. Quanto você sente, quanto você vê, e quanto ainda falta conhecer. O amor está presente em tudo, basta crer pra ver. A verdade existe dentro de você. Luz que nos torna livres de nós. Realidade é muito mais que sensações. Faço desse canto minha voz. Ser livre é decidir, entendendo as opções. Luz que nos torna livres de nós. Realidade é muito mais que sensações. Faço desse canto minha voz. Ser livre é decidir, entendendo as opções.
Deus. Terceira mensagem é o novo CD de Carlinhos Conceição. Deus, o Deus dentro de mim. Pairou no vale, breve espera de ventos. Com sua musicalidade e letras que enaltecem a mensagem do Evangelho, Carlinhos nos oferece 15 canções compostas e produzidas por ele. Evangelho, João, Marcos, Lucas, Mateus, esteve entre nós. A missão da luz é vir. Confira mais este lançamento do Clube de Arte. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org. E a luz de entender estender-se a vocês, mediúnicos do Clube de Arte 20 anos. A arte espírita a serviço do bem. sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, por tantas outras rádios, por tantas outras web TVs que nos retransmitem. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. E hoje nós temos a honra, a satisfação, o prazer de receber aqui o nosso querido irmão, escritor, o nosso irmão palestrante que já falou em tantos países. E hoje nós vamos falar, ou estamos falando, vamos falar mais um pouquinho sobre Allan Kardec e as suas revelações. No primeiro bloco, nós estudamos um pouquinho sobre quem é Kardec, sobre o Consolador Prometido, sobre as revelações de Kardec acerca de Deus. Nós estudamos um pouquinho sobre a caridade. E nesse nosso bloco agora, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essas revelações. Kardec fala para a gente sobre a imortalidade da alma. De certa forma, com isso, o que ele nos revela? Sim, olha, aquela ideia do espírito fumacinha, né? Na hora que ele falou do perispírito, em que ele apresenta um corpo espiritual, isso foi muito importante, né? Então, o espírito, ele tem um corpo. Quando ele desencarna, ele se manifesta num corpo. E ele vai estudar, inclusive, a fisiologia do perispírito. Uma vez ele entrevistou o Allan Kardec, um cozinheiro, ou melhor, um gastrônomo que havia desencarnado. Ele era gastrônomo, era o Baltazar. Ele não entendia dessa parte de filosofia, de coisas mais profundas. E Allan Kardec disse que a gente não aprende só com o espírito superior, a gente aprende com todo mundo. E Allan Kardec, então, fez essas perguntas para ele. Como é que é a vida aí? Como é que é essa parte de comida? Aí ele entendeu sobre que o perispírito também tem órgãos. Aliás, foi pela primeira vez que esse espírito deu para ele essa ideia da fisiologia do perispírito. Ora, com isso, ficou-se claro que aquilo que, para a palavra espírito no grego é pneuma, que deu a mesma palavra pneu de carro, é sopro, pneu. Então, era uma coisa muito vaga. Então, quando Allan Kardec botou o espírito num corpo, e esse corpo é semelhante ao nosso, aliás, ao contrário, ele é que molda o nosso corpo, ele que é o modelo organizador biológico, a imortalidade ficou de forma, podemos dizer assim, clara, de forma prática, de forma objetiva, de forma que pode ser testada. Por isso que houve uma avalanche, depois de Allan Kardec, das pesquisas científicas em torno da imortalidade da alma. Porque os espíritos se comunicavam, tinham o corpo e traziam os mesmos estilos, né? Repare que quando veio o nosso querido Chico Xavier, o Chico Xavier, ele no primeiro livro, com o Parnasa de Além Túmulo, ele traz 59 poetas. Para quê? Para mostrar a cultura, que ele conhece esses 59 poetas? Não. É que cada um veio no seu estilo. Cada um trouxe a sua característica. Quer dizer, quando se desencarna, mantém-se aquilo que se é. O jeito de escrever, o jeito de falar, né? Muda às vezes o pensar. E as coisas erradas que eu fiz com esse meu corpo? Por exemplo, hoje eu estava com um amigo meu, que ele já tem 80 anos, e ele fumou a vida inteira, até hoje ele não conseguiu ainda destruir o pulmão dele completamente. Eu ainda
vive com razoável saúde. E eu olhei para ele, é claro, ele não acredita em reencarnação, na imortalidade da alma e nada disso. Ele está fazendo algo que pode, no futuro dele, prejudicar o perispírito, vir numa próxima vida? Como funciona isso? Tudo aquilo que a gente prejudica ao corpo físico, como o corpo físico está ligado ao perispírito através da aura, né, há uma ligação direta, vai afetar o corpo físico. Porque o corpo físico é ideoplástico, ou melhor, é uma ideia plástica, ele se molda aos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que você faz de errado ou de certo no corpo físico, você passa para o corpo espiritual. E vice-versa. Numa próxima encarnação, tudo aquilo que manchou ou inodoou o corpo espiritual volta para o plano físico. Aí são aquelas doenças que as pessoas às vezes já nascem com ela, ou em determinado momento elas surgem e de forma às vezes firme, determinística, que não tem como a gente escapar, que é o processo de limpeza. Allan Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, quando ele fala que o corpo é uma espécie de alambique, fazendo um processo de purificação. Ele retém as nódoas daquilo que ficou no corpo espiritual em abusos de outras reencarnações. Então, meus irmãos aí de casa, essa doutrina que é o Espiritismo, às vezes é um pouco antipática com a gente, né? Porque até a gente conhecer o Espiritismo, nós podíamos acreditar, entrar nessa ilusão de que o que eu faço aqui, morre aqui e pronto. E agora vem o Espiritismo dizer para a gente que não, que os erros que eu cometo, os acertos também, mas os erros que eu cometo, eles ficam gravados no meu perispírito e numa próxima vida, eles se manifestarão. Então, todas as vezes que eu tiver que fazer algo que prejudique o meu corpo físico, que a gente pense duas vezes a partir de hoje, porque, afinal, vamos dizer assim, esse dano que eu causar ao meu corpo físico não vai ser somente para essa vida. Muito provavelmente, em outras vidas, eu vou ter que arcar com as consequências do dano que eu criei em vidas anteriores. Então, vamos pensar duas vezes antes da gente fazer isso. E já que a gente está falando sobre imortalidade da alma agora, eu queria que vocês aí de casa respondessem primeiro. Eu vou perguntar para o meu irmão aqui, mas vocês respondam e depois vocês ouçam a resposta do meu irmão, porque senão vai ficar muito fácil para a gente. Então, vamos primeiro tentar arriscar para depois a gente ouvir. Meu irmão, vou perguntar para você, mas o pessoal de casa, eles sempre fazem isso. Quando eu peço, eles botam lá a resposta, independente de errarem. A gente está falando de imortalidade da alma, o corpo não morre. A gente vê nos filmes, esses de ficção, de coisas mirabolantes do outro mundo, a gente vê as chamadas casas mal assombradas, em que o espírito que viveu ali, se fala nessa ficção, que ele fica ali perturbando a pessoa. E aí passam aqueles filmes horríveis, né, que a gente nem pode ver de noite, senão a gente não consegue nem dormir. Isso existe? Existe casa mal assombrada? Como existe aqui no mundo, e você estava dizendo do perigo de parar em determinados lugares, né, porque o local é perigoso, evidentemente que quando as pessoas desencarnam e essas pessoas são perigosas, elas podem continuar perturbando o ambiente psíquico, ou a psicosfera daquela localidade. É natural. Mas a pessoa não é obrigada a seguir o rumo dela? Ela pode ficar na casa? Aqui nas nossas leis, aqui no mundo, não dizem que a gente tem que também ser correto, não ser honesto, não ser violento. Não, né? ser corrupto, não né? Ser que hoje está tão em voga. Não, e também não ser violento, porque toda forma de violência, né? Violência à mulher, violência à criança, violência aos animais, violência à natureza, gera uma penalidade, e no entanto o planeta está ainda em uma certa desordem, né? Em certo desequilíbrio, e a gente já vê ainda tantas violências. Aliás, a violência aos animais é algo tão cruel, né? Então, porque no é um plano bichinho espiritual, indefeso, continua. Né? A gente desencarna, continua o mesmo, não é? Agora, a vida também chega numa hora que bota um limite. Como aqui tem a polícia e bota um limite na gente, não dá mais, agora eu te peguei, chegou a tua hora, camarada. Também no plano espiritual também tem isso, chegou a tua hora. Não dá mais para você continuar com essa irresponsabilidade. E quando a gente vê uma situação qualquer de crime, a gente liga para o 190, chama a polícia. Mas se minha casa estiver mal assombrada, eu ligo para quem? Para Jesus. Direto, liga para ele. Qual o telefone? É o do amor, é o da oração. A oração é uma forma de você falar com o plano espiritual sem precisar desencarnar. Que bacana, não é assim? Né? E eu queria saber o seguinte, já que a gente está falando também de oração, né? Tem muito a ver com isso. A oração é a forma que a gente tem
como você falou, de se comunicar com o plano superior. Allan Kardec, ao longo de todas essas suas belíssimas passagens, desses ensinamentos que ele registrou, ele teve a oportunidade de receber esses ensinamentos através dessa pleiade de espíritos de luz. Como funcionava isso? É a tal da comunicação mediúnica? A comunicação mediúnica é a mediunidade. Se nós fomos criados no amor e nós somos imortais, né, uma das coisas que a gente gosta de fazer, e foi um avanço para a humanidade, foi se comunicar. Quando a gente aprendeu a falar, né, aprendeu a escrever, olha que avanço foi, né? Antes a gente só vivia de gestos, não é isso? Agora, quando se desencarna, se continua com a mesma vontade. Por que não tem a vontade de querer falar, de querer escrever, de querer se comunicar? Então vem a mediunidade. A mediunidade é a comunicação na sua extensão, sem a barreira do aquém e do além. Então os espíritos se comunicam, às vezes por gestos, se comunicam por objetos, se comunicam, como a gente faz aqui, se comunicam por palavras, que é a psicofonia, se comunica pela escrita, que é a psicografia, se comunica pela pintura, se comunica das formas as mais variadas. Todas as formas de comunicação são usadas, inclusive agora, virtualmente, né? Através de computador, através de rádio, através de TV. Eles se comunicam porque é da nossa vontade não querer viver afastado do outro. Nós somos seres sociais. Então, quando se desencarna, continua a ser social. Então, o Allan Kardec escreveu um livro só sobre todos esses tipos de comunicação, que é o Livro dos Médiuns. E você de casa, já leu o Livro dos Médiuns? Olha, eu asseguro para vocês que vocês vão ter muitas revelações. Esse livro é maravilhoso, nos ensina muito sobre o espiritismo, sobre essas comunicações, não deixem de ler. E eu queria te perguntar o seguinte, a gente está falando sobre essa comunicação mediúnica e sobre Kardec, sobre as revelações. Como foram as primeiras comunicações para Kardec? Foram com objetos, né? As mesas batiam. Uma pancada era A, duas pancadas era B. Ou uma pancada era sim, outra pancada era não. Daí foi se evoluindo, botando o alfabeto todo, né? E depois chegou-se a... E a mesa girante? Então, as mesas girantes, uma pancada de uma ponta de uma mesa era A, duas pancadas era B, ou uma pancada era sim, ou duas pancadas era não. Depois foi se estabelecendo que os espíritos podem se comunicar pela fala, usando órgão. Você sabe que a palavra profeta, quer dizer, em hebraico, quer dizer órgão. E o órgão é o da garganta, porque antigamente se escrevia muito pouco, eram poucos que sabiam escrever, né? Então as comunicações eram feitas pela garganta. Os profetas então eram médiuns? Médios de comunicação pela garganta, pela psicofonia, que era o mais comum. E elas vinham em forma de versos, e para poder ter rima, que era mais fácil da gente guardar. Como é mais fácil a gente guardar uma música ou uma poesia por causa da rima, né? Então os profetas revelavam através de poesia e pela voz. A palavra profeta é de garganta. Que maravilha. Agora, hoje em dia a gente vê cada dia mais sendo reduzida essa mediunidade de objetos, essa mediunidade mais física, né? De efeitos físicos. A gente está, por exemplo, aqui numa casa espírita, a TV Nova Luz, é montado, o nosso estúdio é dentro, para os irmãos que estão em casa até saberem, a nossa TV Nova Luz é montada dentro do GEB, que é o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, e a gente já está aqui um tempão, ninguém bateu na mesa, não teve nenhum efeito físico. Por quê? Mas quando o nenenzinho nasce, né, e a gente quer se comunicar nos primeiros meses, é tudo por gesto, não é isso? Com os brinquedinhos, com os chocalhos e as coisas assim. Então, no início das revelações, se usavam coisas materiais. Com o desenvolvimento da nossa inteligência e com o desenvolvimento da inteligência da comunicação espiritual, facilitou para a gente ter em livros. Hoje você tem computador, né? Hoje você tem a codificação toda dentro de um computador, faz uma pesquisa por palavras. Então, hoje fica muito mais fácil para se dar essa comunicação, porque o homem ficou mais inteligente. Então não há mais tanta necessidade. Não há mais necessidade, né? Mas num ambiente, por exemplo, que não se tenha escrita, né, vai haver a necessidade de uma comunicação mais com relação a objetos. E o que Kardec ensinou para a gente sobre a evolução e sobre a reencarnação?
As duas estão juntas. Porque como nós fomos criados por Deus, dentro da lei do amor, dentro dessa inteligência divina, né? Ele como sendo a nossa própria causa primária, o nosso Pai, como falou Jesus, né? Ele só poderia nos criar, e é do nosso instinto, cada vez querer ser melhores. Essa é a ideia da evolução. A gente sempre quer crescer na vida. A gente quer crescer no nosso emprego, nós queremos crescer no nosso reconhecimento, se autorrealizar, ser estimado pelas pessoas, etc. Então, essa ideia de querer crescer ou de progredir, porque era a palavra que Kardec usava, que era a lei do progresso, é a evolução. E aí, como é que se evolui? Qual é o método usado pelo plano espiritual para a gente evoluir? Imagina uma escada, Américo, aquela escada grande que você tem que chegar até lá no 30º andar. Se ela fosse um retão assim, a gente não aguentaria subir. Por isso que a escada tem aquela paradinha, aquela virada para a gente descansar um pouquinho e subir um patamar, não é isso? A desencarnação é esse patamar. Você dá uma parada, respira, bota energia, vem num corpo novo, mais forte, volta de novo, para continuar subindo. E assim a gente pode. Pietro Baldi, um filósofo que veio para o Brasil, é italiano, ele tem uma frase maravilhosa: a gente sobe 3 e desce 2, mas está sempre ganhando 1. Então a evolução é esta revisão em que a gente vai e volta, que é o processo da reencarnação. A reencarnação ajuda a gente a evoluir. Se não houvesse a reencarnação, seria possível evoluir tudo em uma única vida? Como é que funcionaria Imagina você querer ser igual a Jesus hoje. Com certeza absoluta, eu vou acabar essa vida muito longe dele. Isso. Psicologicamente, olha como nós estamos distante disso, né? Se a gente tiver uma fé pequena como um grão de mostarda, a gente pode dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá. Repare que a fé tem que ser pequenininha, a gente já pode remover montanhas. A gente não consegue remover um grão de areia, quanto fará uma montanha. Então, é algo muito ainda lento o processo. A gente precisa de muito tempo para evoluir muito pouco. Por isso a reencarnação. E Kardec revelou para a gente também outras coisas, né? Eu queria saber o seguinte, a gente vê alguns filmes aí de extraterrestre, de outros mundos habitados. O que Kardec veio falar para a gente sobre isso? Ele revelou algo sobre isso? Não, era uma das leis do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Aliás, o livro de um missionário que vai ficar muito amigo de Allan Kardec, vai frequentar a Sociedade Espírita de Paris, que é Camille Flammarion. E ele escreveu um livro em 1862 chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados. Agora, vamos falar da evolução outra vez. Se eu tenho a vontade de evoluir, e se eu tenho essa vontade de evoluir, eu faço isso através das reencarnações, quanto mais eu sou atrasado, ou melhor, quanto menos eu evoluir, mais primitiva é a minha encarnação. Logo, eu tenho que estar num ambiente compatível com esse meu estágio. Aí eu vou estar num planeta ainda primitivo. Conforme que eu vou me adiantando mais, e vou melhorando, e vou aprendendo outras coisas, eu já vou estar num planeta melhor. Porque eu vou estar reencarnado num ambiente de prova e expiação. Depois para um mundo de regeneração, que é onde que a Terra está entrando agora. Depois para um mundo superior. E o que vai acontecer com a gente se a gente não conseguir evoluir ao ponto de entrar nesse mundo de regeneração? Porque a vida... Quando a Terra acabar de entrar na regeneração. Porque a vida tem um ritmo. Eu tenho que acompanhar o ritmo da Terra também. Então a vida me dá uma oportunidade, outra oportunidade. Agora ela chega, olha, agora a Terra está entrando em uma nova fase. E você não atingiu esse nível, né? Então, tem uma passagem no Evangelho que Jesus disse assim, eu fui procurar lá figo nessa figueira, e aí procurei 1 ano, não encontrei, 2 anos não encontrei, 3 anos não encontrei, então é necessário cortar e lançar para as trevas exteriores. Aí falou lá o homem que cuidava da terra, né? O servo, Senhor, deixa eu cavar em volta e botar estrume. E a gente vê, por mais um ano, aí se não der, a gente corta. Em outras palavras, você tem uma encarnação, 2 reencarnações, 3 reencarnações. Se não der fruto, vamos para o processo da dor, que é o processo de purificação, cortar em volta, botar estrume. Agora, se não der jeito nem nessa possibilidade, né, nem com a irmã dor você aprendeu, então o que acontece?
é cortado daqui do planeta, vai para um mundo mais primitivo, não por castigo. A vida não castiga, porque Deus é amor. Ele não exama, ele tem o mesmo amor para o evoluído e para o evoluído. Ele gosta tanto da gente quanto de Jesus, porque ele é pai de amor. Agora, o ser... Olha o caráter consolador da doutrina, né? Agora, o ser que não tem capacidade de permanecer naquele ambiente, ele vai desordenar ou desagregar aquele ambiente. Num planeta em que todo mundo, um confia no outro, e que as casas ficam abertas, se tiver um ladrão, vai ser um prejuízo. Então, ele não pode viver naquele ambiente. Como aqui nós temos os presídios, e a ideia de que o presídio tem que ser algo educacional, isso é fundamental, assim também existem os presídios planetários, onde que a pessoa vai para, através do irmão tempo, se libertar dos seus vícios. Que maravilha, os irmãos aí de casa, queria que vocês colocassem aqui para a gente, se vocês já sabiam também disso, tá? Tantas revelações aqui trazidas por Kardec e hoje explicadas pelo nosso querido irmão. Então, você aí de casa, ajude a gente, coloque aí o que você já sabia, o que você não sabia, para que a gente possa cada dia mais melhorar o nosso programa. Porque vocês sabem, eu sempre converso isso com vocês, o nosso programa aqui, o nosso Despertar Espírita, são vocês que fazem. Nós agora acabamos de falar sobre a pluralidade dos mundos, sobre os vários mundos habitados. E eu queria saber qual é a sua opinião. Não seria muito mesquinho da nossa parte se nós achássemos que só a Terra, como alguns irmãos pregam, é habitada? E para que então toda essa imensidão de planetas? São vários planetas, vários sóis, várias galáxias. Para que tudo isso? Será que a Terra foi escolhida por Deus como sendo o único ponto para ser habitado e tudo isso em volta é só para quê? Para a gente cada dia mais ter como aperfeiçoar os nossos telescópios e ficar olhando? Será que tudo isso foi criado para ser um parque de diversões para a gente olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para os planetas, cada dia descobrir um novo, através da tecnologia que cada dia consegue enxergar mais distante? Tudo isso foi feito para nós aqui na Terra. Será que não seria muita prepotência da nossa parte achar que só nós temos esse direito e tudo isso em volta foi feito para que nós ficássemos observando? Fale também a sua opinião sobre isso. Queria saber o que vocês acham sobre isso. E o nosso programa, a gente já sabe, é muito curtinho, né? Está sempre chegando ao fim quando a gente mais quer continuar, mas a gente tem pouquíssimos minutos aqui. Então eu queria perguntar ao meu irmão o seguinte, para que a gente pudesse finalizar, queria perguntar se poderia encerrar esse nosso programa falando um pouquinho sobre o link de Kardec com Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo. Excelente. Então, depois que Allan Kardec estabeleceu essas bases no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, Deus, a moral do amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a evolução, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, e aí ele desvendou os segredos e teve-se acesso ao Evangelho, ele falou assim, vamos para a prática. Vamos ver se é isso mesmo. Aí ele pegou os ensinamentos de Jesus, cerca de 820 versículos de Jesus, dos mais de 3.000 que nós temos no Novo Testamento, e fez um exercício prático, cheio de amor e consolo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele dividiu em temas, bem-aventurados os aflitos, o perdão, a caridade, o Espírito Consolador, as orações. Então ele dividiu em vários assuntos, pegou os versículos evangélicos de Jesus e interpretou à luz desses princípios básicos da revelação espírita. E se transformou no livro mais consolador da história da humanidade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que bacana, meu irmão. Agora, para que os irmãos também tenham esse conhecimento, para que a gente possa espalhar isso, o Evangelho segundo o Espiritismo é um novo Evangelho de Kardec? Não, é o mesmo Evangelho de Jesus, onde que ele utiliza dos 3.000 versículos que se encontram em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele se utiliza de 800, mais ou menos, e da própria mensagem de Jesus.
e reinterpreta à luz do Espiritismo. Ele faz a explicação dele, o comentário dele sobre os ensinos de Jesus e depois pede os Espíritos para fazerem um comentário também. E aí vem que o Livro dos Espíritos é dividido em 3 partes. A primeira parte é Jesus falando, são os versículos de Jesus. O Evangelho. O Evangelho, sim, é Jesus falando, os Evangelhos falando, através dos evangelistas, dos apóstolos evangelistas. Depois nós temos Kardec comentando esses versículos e depois vem os espíritos superiores. A explicação dos espíritos. Comentando sobre esses versículos. Então são 3 partes. Que maravilha, meu irmão. Nós conversamos aqui hoje, então, nesse nosso programa muito instrutivo, com o nosso querido irmão Jorge Damas sobre Allan Kardec e as suas revelações. Eu agradeço o carinho de cada um de vocês aí, cada mensagem, cada compartilhamento, cada um de vocês que faz a TV Nova Luz e a Rede Amigo Espírita chegar a todos os irmãos que nós conseguimos chegar hoje. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Infelizmente, nós estamos chegando ao nosso finalzinho. Queria dar ao meu irmão os 30 segundos finais para suas palavras de encerramento do programa. Eu posso dizer que a minha vida é dividida em 2 partes, e antes e depois de Kardec, né? E mudou muito depois de Kardec. Foi um consolo, foi a certeza da imortalidade, foi um encontro de felicidade, com muitas lágrimas, quando eu li Kardec pela primeira vez. Eu fiquei tão feliz, tão satisfeito, e eu dizia para mim mesmo, me encontrei, eu fiquei tão feliz de estar ali, de sentir o Jesus vivo na minha vida, de saber que eu faço parte dessa vida com Jesus, de que Ele me ama. E tudo isso ficou tão claro com a mensagem de Kardec que eu entendi bem uma frase de Jesus lindíssima e que consolou meu coração, né? Quando Ele diz: vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso, descanso, serenidade para as vossas almas. Muito obrigado, meu irmão Jorge Damas, muito obrigado a cada um de vocês. Estejam conosco na TV Nova Luz, na Rede Amigo Espírita, ajudem a compartilhar nas redes sociais, inscrevam-se, cliquem em inscrever-se, compartilhem e também cliquem no sininho para que vocês possam ser avisados de novos vídeos. Esse foi mais um Despertar Espírita, com a colaboração e o carinho de cada um de vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Vem de Jesus Cristo, todo amor.